Bom, o Paquistão realizou uma série de ataques militares no Irã contra o que disse serem esconderijos de militantes e combatentes separatistas, segundo o Ministério de Relações Exteriores paquistanês. Isso foi meio que uma resposta, né, a ações do Irã que atingiram o território paquistanês. E para falar um pouco sobre esse tema, a gente conversa agora com Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Doutor Igor, bom dia, bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Roberto, bom dia, Rafael, um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor Igor, esse cenário que a gente acompanha agora de Irã e Paquistão, qual é o peso, qual é o impacto que isso pode trazer ali para a região do Oriente Médio, à medida em que nós temos já o conflito entre Israel e Hamas, as ações dos Houthis ali na região do Mar Vermelho e no canal de Suez e os Estados Unidos e a Europa também entrando em cena para impedir que ataques a cargueiros continuem ocorrendo por parte dessa milícia do Iêmen, apoiada pelo Irã, e agora a gente tem um cenário de tensão entre iranianos e paquistaneses. Lembrando que também Israel já disse que não descarta um conflito com o Hezbollah nos próximos dias. Isso tudo traz aí um componente, um pouco mais de lenha nessa fogueira, não, doutor? Qual é a sua avaliação? Exatamente. A gente tem que analisar por duas óticas. A primeira, a ótica micro, ou seja, relações do Irã e o Paquistão, que são relações tensas há bastante tempo. A gente já está falando mesmo do Oriente, a saída do Oriente Médio para a entrada do Oriente, e essas disputas, né, esses ataques da fronteira não são uma bastante antiga. Terroristas que ficam no Paquistão de minoria sunita, e ao mesmo tempo você tem separatistas paquistaneses religiosos que se escondem dentro do Irã. Então isso é algo que é constante. Agora, nitidamente está se intensificando. Claro de que conflitos dentro do Oriente Médio você faz com que outras nações se sintam livres para avançar com iniciativas militares. Nós vimos isso depois da invasão da Ucrânia, não só a região do Kosovo, mas também do Azerbaijão e da Armênia, assistimos a avanços militares nos seus próprios conflitos regionais. Então, quando você encontra essa situação que basicamente o regime do Irã, só para lembrar essa confusão toda, prometeu uma reação proporcional, dura e decisiva a qualquer ameaça a esse país. O ministro da Defesa iraniano, o general de brigada Mohammad Ashtiani, fez a advertência horas depois do país disparar mísseis para os territórios do Paquistão, Síria e Iraque, em uma escalada de tensão que, de novo, coloca em alerta toda a região do Oriente Médio. Teherã também alertou que não vê limites à capacidade militar contra aqueles que o ameaçarem. E aí, em retaliação aos assassinatos de 11 policiais na cidade de Rask, na província do Baluquistão, na fronteira iraniano-paquistanesa, o Irã bombardeou uma suposta base de um grupo terrorista, o Jaish al-Adi, que operava no país vizinho. É muita tensão para uma única região, infelizmente. E o que nós já comentamos aqui anteriormente acaba tendo reflexos também econômicos, né? Porque há reflexos no preço do petróleo, aí você tem a ação dos Houthis lá no Mar Vermelho, o que faz com que a economia global também tenha problemas, porque é necessário passar lá pelo Cabo da Boa Esperança dando uma volta maior, consequentemente aumenta preços de produtos também. Então é um momento de muita tensão entre esses países e que acaba se refletindo no mundo todo. Nós já retomamos o contato aqui com o doutor Igor. Doutor Igor, o senhor chamava a atenção e fazia um paralelo, uma relação aí com o conflito na Ucrânia, quando nós perdemos um pouco o contato, e aí o senhor chamava a atenção para a questão de kosovares também, enfim, essa tensão mundial que a gente está vivendo. Exato, Roberto. O que nós assistimos é que depois da invasão da Ucrânia, nitidamente houve uma espécie de retirada de medo de conflitos internacionais e quais seriam as consequências dentro da comunidade internacional. Então, a gente assistiu ao conflito entre os armênios, juntamente com o Kosovo, com a Sérvia, e esses conflitos que estavam parados desde a década de 90 voltaram a serem retomados. Da mesma maneira,
a gente assiste que com a invasão, o ataque que ocorreu em Israel e, obviamente, o contra-ataque de Israel dentro da faixa de Gaza, as nações ao redor do Oriente Médio começaram a realizar incursões militares. A grande diferença é que quando a gente está falando do ataque dos Houthis, o ataque do Hezbollah, e agora, principalmente contra o Paquistão, todos eles têm um ponto em comum: o Irã. O Irã é o grande patrocinador do terrorismo no Oriente Médio, e o Irã tem sim um objetivo claro, que é a destruição de Israel e impossibilitar que Israel tenha relações diplomáticas com outras nações. Isso já está muito claro, principalmente para os países árabes moderados, e a gente assistiu, pelo menos nos últimos 3 dias, claras da Arábia Saudita, que é a principal potência árabe, querendo retomar o mais rápido possível as normalizações com Israel, como fez, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos. Então, na prática, o que nós assistimos hoje é o uso do Irã de braços militares extremistas para desestabilizar aquela região, com o objetivo de enfraquecer Israel e fazer com que eles, entre aspas, percam a guerra contra o Hamas, que o Hamas continue dominando a faixa de Gaza. E dentro desse conflito, o que eles fizeram? Eles ampliaram, mais uma vez, o seu conflito de militantes sunitas, separatistas, que estão no Paquistão. Isso traz o Paquistão para dentro do conflito, e a ideia é mostrar para a comunidade internacional, mesmo que de uma maneira falsa, de que os ataques de Israel na faixa de Gaza devem parar a qualquer custo. E, obviamente, nós sabemos que esse parar a qualquer custo significa a vitória do Hamas, a vitória de terroristas. E as consequências, a gente pode achar que não, mas seriam muito mais nefastas. Se um grupo terrorista consegue indiretamente subjugar a comunidade internacional, ir vitorioso de ataques contra nações, basicamente o que nós vamos assistir ao longo dos próximos anos são um conjunto de terroristas fazendo ataques em todos os países do mundo. E esse é o objetivo do Irã, uma total desação do Ocidente e do seu principal aliado no Oriente Médio, que é Israel. E esse ataque que ocorre dentro é mais um braço e mais uma vertente da sua própria estratégia. Igor, eu estou aqui diante de 2 estudiosos no assunto, o senhor e também Roberto Nonato. A impressão que se tem é que o conflito está se alastrando por outros países da região. Né? Minha pergunta vai nesse sentido. Por que isso está acontecendo neste momento e em outras ocasiões isso não aconteceu? É exatamente o que eu estava falando, Rafael. Se você pegar a raiz desses outros conflitos, o conflito no Iêmen, os ataques aos navios no Mar Vermelho são feitos por ordem do Irã. Da mesma maneira, os ataques do Hezbollah no norte de Israel são feitos a mando do Irã. Financeiramente, o Irã domina esses grupos e tem esse tipo de ataque. Da mesma maneira que o Irã foi o grande patrocinador do ataque a Israel no dia 7. Então, o que nós estamos assistindo é uma tentativa clara de usar os conflitos regionais para fazer com que a comunidade internacional deixe o suporte a Israel e faça com que Israel pare sua incursão militar na faixa de Gaza. Obviamente, até então, eu tenho uma visão de que todas essas situações são nitidamente orquestradas. Agora, o Irã não tem a capacidade de manter totalmente o controle. A partir do momento que os Estados Unidos, o Reino Unido e outras nações entram nesses conflitos militares, você tem uma desestabilização da ordem internacional, isso enfraquece os Estados Unidos, que também é um objetivo óbvio do Irã, isso faz com que nações como China e Rússia avancem em suas retóricas, seja contra Taiwan e, ao mesmo tempo, contra um avanço maior dentro da questão da região da Crimeia e da Ucrânia, e na prática você tenta minar as bases da economia e do modelo liberal liderado pelos Estados Unidos. Isso tem todo um objetivo, que, ao meu ver, é o que nós assistimos hoje nessa nova Guerra Fria 2.0, onde de um lado você tem as nações liberais ocidentais
e do outro não mais as nações do comunismo, mas sim nações que são capitalistas, mas são ditaduras, são iliberais e que tentam alterar a ordem internacional ao seu favor. Então, do meu ponto de vista, nós vamos ver ao longo dessa década muito mais conflitos e muito mais uma situação onde o universo militar muitas vezes vai influenciar a economia internacional. Pois é, só para a gente fechar aqui, doutor Igor, o senhor falou em Guerra Fria 2.0, né? Na Guerra Fria a gente ainda tinha a espécie de ameaça, né? Eu tenho aqui, ó, não vem não, porque senão eu posso te atacar. Agora o que a gente vê são ataques mesmo, né? Sendo deflagrados, seja a Rússia contra a Ucrânia, essa questão do Irã com o Paquistão, o Hezbollah que ataca ali Israel, que poderia estar um pouco desprotegido, porque está com as atenções voltadas para a faixa de Gaza. A diplomacia vai ter que atuar e muito nesse momento do cenário internacional. Como é que o senhor observa essas ações e a possibilidade da democracia entrar em ação para a gente tentar minimizar os efeitos disso para o mundo todo? E claro, para as pessoas também, né? Porque os civis acabam morrendo bastante. Roberto, é importante a gente ressaltar que mesmo durante a Guerra Fria a gente assistiu conflitos nos chamados satélites, né? A gente teve outros conflitos antes e depois, então a gente está falando de Guerra do Vietnã, guerras, você teve conflitos de zonas na África, de descolonização, que tinham influências comunistas e capitalistas. Então, os satélites, os países satélites terminam entrando militarmente no conflito, enquanto as grandes potências, e hoje potências atômicas, não atuam diretamente. Esse se repete. Agora, nos últimos 70 anos, a gente assistiu que a gente em relações internacionais, liberalismo nas relações internacionais, onde o conflito nunca é as relações econômicas. E essa ordem se inverteu desde a invasão da Ucrânia. Então, a nova diplomacia, a diplomacia do chamado Realpolitik, né, ou da economia real, vai ser aquela que as grandes potências vão mostrar que tem força militar, força cibernética e financeira para defender os seus próprios aliados. E esse é um grande problema, porque órgãos como a Organização das Nações e tribunais internacionais passam a perder legitimidade, porque foram criados em um sistema de economia internacional liberal e de uma entrada dos grandes países dentro do liberalismo, e que essa ordem aparentemente está mudando. E você começa a assistir que é uma aliança militar e que está cada vez mais forte, aparentemente se tornam muito mais importantes para a manutenção da paz e a manutenção da segurança desses países. Então, o que é mais complicado é que, aparentemente, a diplomacia vai ser feita muito mais à força do que, de fato, pela negociação comercial, como a gente assistiu nos últimos anos. E esse é uma realidade que, infelizmente, eu vejo que o Brasil não consegue entender. Acho que o Brasil ainda está muito preso em uma visão centenária de um universo que aparentemente desapareceu do ponto de vista de relações internacionais. E o realismo dos países se tornou uma realidade. Eu digo isso porque a gente está assistindo o rearmamento do Japão. A União Europeia passa a criar uma política única militar, um investimento de mais de 20 bilhões de euros, e basicamente, você olha no mercado de ações, as grandes empresas militares estão disparando, porque os pedidos não param. Então, a nova diplomacia, pelo menos nessa década, vai se remeter muito mais a uma diplomacia que nós assistimos antes da FIAL. Tá certo. Doutor Igor Lucena, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao jornalismo da Nova Brasil. A gente segue acompanhando e monitorando. Um bom dia aí para o senhor. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, o Igor Lucena é economista e doutor em relações internacionais, conversando conosco sobre essa ação do Paquistão num ataque contra o Irã. Na verdade é uma resposta, né? Porque o Irã tinha atacado primeiro, segundo o Paquistão.